Olá, ouvintes! Esse é mais um Pod Vila da Igreja Presbiteriana de Vila Rubens. Sejam todos bem-vindos na graça de Deus. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, todo mundo conhece bem: a ansiedade. E vamos explorar juntos um princípio bem contraintuitivo para lidar com ela. Tudo isso com base numa reflexão do missionário Ademar, que nos convida a mudar totalmente o nosso foco. Para começar, vamos pensar numa coisa. O que é que realmente consome os nossos pensamentos no dia a dia? Sabe, se a gente parar um minutinho para refletir, é bem provável que a gente encontre um assunto que fica ali martelando na cabeça, uma fonte de inquietação para quase todo mundo. E a resposta, na maioria esmagadora das vezes, é uma só: preocupação. Preocupação com o que vamos comer, o que vamos beber, com as roupas que a gente vai vestir e, claro, com o dinheiro, com as finanças. São justamente essas questões que, segundo a análise que vamos ver, formam a base da nossa ansiedade de todo dia. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. A gente vai dar uma olhada no problema da preocupação, na solução que é proposta e, o mais importante, como a gente pode aplicar esse princípio nas nossas vidas para, de fato, redirecionar o nosso foco. Bom, a análise começa justamente detalhando como essa ansiedade do dia a dia funciona. Ela se manifesta em perguntas que parecem simples, básicas, mas que são super persistentes, sabe? Perguntas sobre as nossas necessidades mais fundamentais. O interessante é que essas perguntas aqui, o que vamos comer, o que vamos beber, elas não são aleatórias. Elas são tiradas direto do livro de Mateus, lá no capítulo 6. Elas representam exatamente as preocupações que o próprio Jesus aborda de frente, o que mostra como elas são universais e continuam super atuais. E é aqui que a reflexão dá uma virada bem surpreendente, porque, em vez de só oferecer uma técnica para gerenciar o estresse, a mensagem aponta para uma instrução que desafia completamente esse nosso estado natural de preocupação. Olha só essa ordem direta de Jesus: não andeis ansiosos. Isso aqui é um ponto de virada total. E é meio chocante, né? Porque vai contra o nosso instinto mais básico de planejar, de querer controlar tudo, de se preocupar com a nossa própria sobrevivência e o nosso bem-estar. E um ponto que a mensagem destaca bastante é que essa frase, não se preocupem, ela não aparece uma vez só. Ela é repetida de forma insistente no texto, nos versículos 25, 31 e 34. E essa repetição, claro, não é por acaso. Ela está ali para sinalizar a importância gigantesca desse mandamento. Ok, então, se não é para se preocupar, qual é a solução? A ideia não é simplesmente apagar o interesse pelas coisas, mas sim substituir a preocupação por um novo foco, uma prioridade de vida totalmente diferente. Essa tela aqui mostra o contraste de uma forma bem clara. De um lado, você tem o que o texto chama de preocupações pagãs, ou seja, aquelas focadas só nas necessidades do dia a dia, comida, bebida, roupa. Do outro lado, vem a instrução para buscar algo muito maior primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Mas na prática, o que significa isso? Buscar primeiro o reino. Significa fazer uma troca consciente. É como se a gente pegasse toda aquela energia mental que a gente gasta com as 1000 ansiedades do dia a dia e canalizasse ela para uma única busca, bem focada. E o mais legal é que esse princípio vem com uma promessa. A mensagem descreve uma relação de causa e efeito, sabe? Quando a gente foca no reino, a provisão para as nossas necessidades diárias, ela acontece como resultado. Não é que as necessidades somem, mas é como se a responsabilidade por elas fosse transferida. E para deixar isso tudo bem prático, bem concreto, a mensagem nos leva para um exemplo fascinante, um estudo de caso lá do livro de Gênesis. A gente costuma pensar na história de Noé como a de um cara que construiu um barco gigante. Mas aqui, ele é apresentado de outra forma, como alguém cuja principal preocupação era o seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, e essa expressão quer dizer que ele vivia em sintonia com Deus, em obediência. Esse era o foco principal dele. E qual foi o resultado desse foco? Como Noé se concentrou no relacionamento dele com Deus, foi o próprio Deus quem cuidou dos detalhes. Foi Deus quem gerenciou a segurança da arca, quem trouxe os animais, quem garantiu o sustento para todo mundo. Ou seja, ao focar no propósito, Deus cuidou de todas as preocupações. Então, o ponto central é exatamente este. A obediência de Noé, que nasceu desse foco dele em Deus, foi a chave para ele ter tudo o que precisava e para sua segurança. Ele não questionou, não se desviou, ele simplesmente fez o que foi pedido, confiando no resultado. Certo, mas e a gente? Como é que a gente traz esse princípio tão antigo para a nossa vida hoje?
A mensagem nos deixa com um desafio bem direto e específico sobre isso. Essa citação que foi mencionada na mensagem, ela é muito forte, né? Ela conecta essa luta de séculos com a nossa experiência de hoje. A verdade é que, a menos que a gente mude o nosso foco, a história de ansiedade e preocupação vai simplesmente continuar se repetindo na nossa vida. Então, a aplicação prática é esse desafio bem claro. Tomar a decisão, de forma intencional, de mudar a nossa energia mental e espiritual. É literalmente trocar as preocupações do dia a dia pela busca do propósito de Deus. E para fechar, essa análise nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A questão não é eliminar a preocupação num passe de mágica, mas sim substituí-la. Então a pergunta é: qual preocupação específica na nossa vida pode dar lugar a um foco maior, a um propósito que realmente importa? A escolha, no fim das contas, é nossa. Venha nos visitar. Estamos localizados na rua José Dias Coelho, 331, Vila Rubens. Todos os domingos temos EBD às 9 horas e culto de adoração às 19 horas. Que Deus abençoe a sua semana.